Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Missionária Luciana adorando a Deus com 3 hinos da harpa cristã. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Hino de número 523. Nossa harpa. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, o bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar.
sem beber não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluia. Glória a Deus. Hino de número 210. Glória a Deus. 210. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduze ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Amém. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor,
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Convido todos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito. Livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. E vamos estar lendo até o versículo de número 12. Capítulo de número 12, versículo 1 até o versículo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12, e versículo de número 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e da viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deixarei dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, quando olhamos para o texto e nós passamos essa semana, esse domingo que se passou, é o domingo de Páscoa, aonde muitos se reúnem para buscar e procurar ovo de Páscoa nos comércios, aonde muitos se reúnem com a sua família para comer chocolate, onde muitos, aproveitando da ocasião, os comércios aumentam os valores e os preços
do chocolate, e muitos correm desesperadamente em busca deste produto, esse produto produzido pelo cacau, que nada tem que ver com a Páscoa do Senhor. Mas quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós descobrimos de onde vem a verdadeira Páscoa. Aí começa a pergunta: pastor, nós comemoramos a Páscoa? Pastor, por que nós não fazemos do jeito que o povo de Israel fazia? Matasse um cordeiro, comer com ervas amargas e pães asmos. O porquê que nós não fazemos isto hoje? Nós vamos explicar, se der tempo, se o tempo nos permitir, nós vamos estar explicando esses detalhes. Mas pastor, o que é Páscoa? Qual é a origem da Páscoa? A Páscoa, ela é a primeira das 7 festas tradicionais de Israel. As festas judaicas eram 7. A primeira delas é a Páscoa. E todas elas, basicamente, têm ali algo que ver com a agricultura, o tempo de colher ou depois da colheita. Eles iam acompanhando pelas festas. Então eles tinham aqueles dias como um feriado. Igual no Brasil, nós temos aí as datas comemorativas, que nós chamamos de feriado, aonde todo mundo para as atividades. O profissional de carteira assinada fica ansioso: dia tal é feriado, vou viajar. O patrão fica: meu Deus, dia tal é feriado, ninguém vai trabalhar. É ou não é daí? O funcionário animado e o patrão desesperado. Mas esta é uma das 7 festas judaicas. A primeira festa, a festa da Páscoa. A segunda festa, a festa dos pães asmos. A terceira festa, a festa das primícias. A quarta festa, a festa do Pentecostes. Eu já expliquei aqui aos irmãos, já ensinamos a respeito do Pentecostes. Pentecostes vem de penta, 5, né? Que vem contar aí 50 dias depois da Páscoa é comemorado o Pentecostes, né? Então, a quarta festa, a festa de Pentecostes. A quinta festa, a festa das trombetas. A sexta festa, a festa da expiação. Este momento era o momento em que o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus. Se fosse recebido o sacrifício, o sacerdote saía vivo. Se Deus não recebesse, o sacerdote morreria. Então, esta é a festa da expiação. E a última festa, a 7ª festa, é a festa das cabanas. É a festa das cabanas, ou a festa das tendas. Basicamente aí vai ser a mesma coisa. Pastor, em que mês se comemorava a Páscoa, se celebrava a Páscoa? O texto diz, aí em Êxodo capítulo 12, versículo 1, diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. 2, este mês será para vós o primeiro mês do ano. Quando observamos aqui, este mês é o mês de Abibe, que logo depois seria chamado do mês de Nissan. Este mês é entre março e abril, por isso que nós comemoramos a Páscoa no mês de abril,
porque o mês de Nissan, ou mês de Abib, na verdade o mês de Abib ou de Nissan, que depois veio a ser mudado o nome para Nissan, ele fica ali entre o mês de março e o mês de abril, onde era comemorado a Páscoa do Senhor. Está todo mundo me entendendo? Amém? Nós vamos descobrir aonde é que nós encontramos o coelhinho da Páscoa e o ovo da Páscoa na Bíblia Sagrada. Ninguém vai achar, né, irmãos? Porque não tem nada a ver coelho com ovo da Páscoa. Se fosse um cordeiro de ouro ou um cordeiro de chocolate, até que ainda ia, né? Mas o coelho está meio atravessado. Mas vamos lá. Qual é o significado da palavra Páscoa? Alguém sabe o significado da palavra Páscoa? O que significa Páscoa? A gente fala tanto, né? A Páscoa, mas o que significa Páscoa? A Páscoa do hebraico significa passar. Passar aqui, ou pecado, significa passar, ou passagem, ou passar por cima da marca. Por isso que o termo é Páscoa do Senhor, ou seja, o dia em que o Senhor passou. Se você não sabia disso, está sabendo hoje, coisa que só se aprende quem vem no culto de ensino. Então a Páscoa significa passar. Passar, literalmente, Páscoa significa passar, o dia em que o Senhor passou. Então este é o significado original da palavra passar, ou Páscoa. Vamos lá, no texto, quando olhamos para o versículo 3, diz assim: dizei à congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome um homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Primeiro lugar, um cordeiro para cada casa. O cordeiro aqui, lá mais na frente, no versículo 6, na parte A do versículo, vai falar a característica do cordeiro. Qual é a característica deste cordeiro? Este cordeiro, ele devia ser sem mácula, ou sem mancha, sem defeito. A palavra mácula aí significa inteiro ou íntegro, sem defeito algum. É o que significa a palavra aí, mácula, sem defeito, inteiro, sem mácula, um cordeiro para cada família. O cordeiro de Deus, o cordeiro de Deus para cada um de nós. Esse cordeiro, ele deveria ser escolhido, ele deveria ser selecionado no meio dos outros. No dia 10 do mês de Abib, ou do mês de Nissan, o povo de Israel escolhia um cordeiro. A Bíblia vai dizer que o texto, que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia que iríamos pecar, Deus já sabia que iríamos cair, por isso ele já preparou, antecipou um cordeiro para nós. Então ele manda que o dia 10 de cada mês, aí no versículo 3 ainda, se separasse um cordeiro, tirasse do meio dos outros, cordeiro de 1 ano. A idade ali do cordeiro falava e retrata a inocência, pureza, qualidade de um cordeiro novo. Pastor, mas por que o texto diz
que no dia 10 tirava o cordeiro do meio, e lá no 6 vai dizer que no dia 14º, ou seja, 4 dias depois, é que tinha que matar o cordeiro. Tirava-se no dia 10, aí no versículo 3, parte A, e lá no versículo 6, parte A, pegava-se o cordeiro para matá-lo. Por quê? Porque é muito fácil matar qualquer um cordeiro. Alguém já diz que quando põe o nome no animal, é mais difícil de matá-lo. Alguém já ouviu essa expressão? Um exemplo, alguém traz para o filho e diz: ó filho, essa galinha aqui é sua. Aí o menino vai e põe o nome na galinha. Toda vez que vai matar a galinha, o menino: mamãe, não mata a fulana. Por quê? Porque criou um vínculo, criou ali um laço entre o menino e aquele animal. É como se fosse um animal de estimação. Aí Deus diz: tira o cordeiro do meio dos outros cordeiros e leva para a tua casa. Cada um no dia 10 escolhe um cordeiro e leva para casa. Porque é muito fácil matar um cordeiro estranho. Mas ali Deus está querendo mostrar que o cordeiro devia ser avaliado dia após dia. Ou seja, o cordeiro está lá, você passa, olha para ele. Ele anda direitinho. O cordeiro está lá, você passa, olha para ele e diz: olha, ele não é cego não, ele olha com os 2 olhos. O cordeiro está lá e você passa, olha para ele e percebe que ele é inteiro, sem mácula, sem mancha. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso é que você não conhece ninguém só de vista. O que tem de gente que olha o fulano de longe? Tem gente que diz para mim, quando me vê, a primeira vez que vem num culto, se for num culto de ensino mesmo, aí já sai e diz assim: esse pastor é zangado, esse pastor é brabo. Aí quando me conhece, descobre que eu sou mesmo zangado. Estou brincando, irmãos. Se for verdade, não diz não. Mas ninguém conhece ninguém só de vista. Tem gente que diz: a mulher conheceu o profeta Eliseu só porque ele passava na frente da casa dela. Mentira! Não está escrito isso na Bíblia. Pastor, não está lá dizendo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus, porque você só leu essa parte. Eu já expliquei isso aqui, já ensinei isso aqui. Quem lembra que eu ensinei isso aqui? Tem gente que diz: pastor, conhece um homem de Deus só de olhar. Não conhece não, irmão. Come pelo menos 1 quilo de sal com ele, que você vai descobrir se ele é um homem de Deus ou não. Come pelo menos 1 quilo de sal. Agora, o que tem de gente que passa é igual um meteoro. Acaba vem pegando fogo. Eita glória! Aí todo mundo: é homem de Deus. Dinheiro. Eita, é homem de Deus. Irmão, para com isso. Aí daqui a pouco vai descobrir: o cara é um pilantra, um malandro, que não tem igreja, não tem pastor, não tem referência. Eu digo, irmão, e continuo repetindo. Esses dias tinha um me mandando mensagem todo dia: pastor, quando é que eu vou pregar na sua igreja? Pastor, quando é que o senhor vai me levar para pregar na sua igreja?
Aí um dia eu encontrei ele numa igreja. Perguntei para ele: tu congrega onde? Ele disse: não, pastor, eu não congrego não. Eu saí aí do ministério em 2002. 2002. Aí eu tenho muito temor de Deus e eu não abri um ministério para mim não. Aí eu sou pastor do fulano e o fulano é minha ovelha e está tudo certo. Aí eu parei, pensei, olhei e disse assim: tu vai pregar na igreja de outro. Mas não lá. Por quê, irmão? Porque não tem referência. Não tem pouso, não tem lugar aonde ele se aconselha, aonde ele recebe de vez em quando um puxão de orelha. Irmão, se você tem um pastor que de vez em quando não te puxa a orelha, está errado. De vez em quando, se você está num culto ali, o pastor está pregando, de vez em quando você não leva uma lapada aqui. Às vezes nem o pastor sabe, mas você está apanhando. Está errado. Aí vem esses itinerantes, irmão, que não tem responsabilidade, aí chega, bate na igreja, e que tem que ser obediente, e ele não é. Não é, irmão, porque se fosse obediente, tinha ficado debaixo de algum pastor. Tem um que diz assim: não, porque eu não quero ninguém acima de mim, mas abaixo quer. Acima não, mas abaixo, aí para comandar é comigo mesmo. Mas para obedecer, aí não. Porque, irmãos, devemos conhecer, voltando para o texto, diz que a mulher, toda vez que Eliseu passava, ela chamava ele para comer pão. E virou um costume, está lá no texto, não estou inventando não. E virou um costume, toda vez que ele passava, ele encostava para comer pão na casa da sunamita. Aí ela diz: vejo que esse que passa por nós, não é que ele passa de longe, não, ele passa, encosta, come, dorme. É um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quartinho. Ele passa tanto aqui, ele vem tanto aqui, que ele já está merecendo um quarto. Conhecer, irmão. Então eles levam o cordeiro para dentro de casa, para avaliar o cordeiro, conhecer o cordeiro. E você vai descobrir se o cordeiro é bode. Tem muita ovelha disfarçada de bode, irmão. Tem muito bode disfarçado de ovelha. Como é a diferença, pastor, do bode para a ovelha? A ovelha, irmão, o pastor dá uma cajadada nela, ela só geme. O bode dá coice, pula e vai, e pula a cerca e vai embora, irmão. O bode é praga. O bode, irmão, se você botar ele num lugar que tem árvore, ele mata até a árvore, ele come até o toco da árvore. Se você botar um óculos verde daquele, que os pedreiros trabalham aí, um óculos daquele, ele come até pedra. Aquilo é praga, irmão. Mas a ovelha não, a ovelha é obediente. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor, a ovelha conhece o pastor, e o pastor conhece a ovelha. Pastor sabe quem é bode e quem é ovelha, irmão. Sabe ou não sabe? A igreja sabe. Como é que o pastor não sabe? Então, irmãos, quando olhamos para o texto, vemos que, em primeiro lugar, o cordeiro era levado para dentro de casa para que a família avaliasse o cordeiro. Segundo lugar, para que a família conhecesse o cordeiro.
Você precisa conhecer o Cordeiro. Conhecer o Cordeiro. Vamos lá, seguindo. Versículo 3, parte C. O texto vai nos ensinar que o cordeiro para uma família, para cada família um cordeiro. Aí o texto diz: se a família for grande, aí você conversa com o vizinho e diz: ó, a minha família aqui é pequena, não dá conta de comer um cordeiro, todo mundo come bem pouquinho igual César, a gente não dá conta de comer tudo, então vamos reunir as nossas duas famílias para a gente comer esse cordeiro. Primeiro exemplo que eu quero dar aos irmãos, primeira coisa, comunhão. Primeiro com a sua família. Primeiro com a sua família. A comunhão, comer o cordeiro, primeira opção, entre a família. Tem gente, irmão, que o menino está comendo ovo toda semana, todo dia. Ovo cozido, ovo frito, ovo na farofa, ovo batido, ovo. Chega no final de semana, o fulano de tal vem visitar a gente, compra a picanha lá. O de casa come ovo, o de fora come picanha. É ou não é, irmão? Acontece ou não acontece? Você quer ver eu machucar, colocar o dedo na ferida das irmãs aqui? Vou colocar o dedo na ferida das irmãs agora aqui. A família todo dia comendo com aquela colher que chega, aquela solta o cabo na mão. Aquela que vende em catálogo do hino, né? Solta o cabo na mão. Pega o arroz, a colher cai. Aí não vem um visitante. Pega aquela de prata. Aquele talher do Tramontina. Chega, o bicho é pesado. Irmão, honra a tua família. Eu vi um dia um pastor falando. Ele disse: irmã, se você tem uma toalha e um visitante vai e derrama naquela toalha branquinha que a senhora colocou em cima da mesa, e um visitante vai e derrama alguma coisa que mancha, um suco de uva, a senhora diz: não tem problema não, tem problema não. Vai, é um filho teu. Vai, é o teu marido. É arriscado o homem dormir até na casinha do cachorro, porque manchou a toalha da irmã. Mas quando é um visitante, não tem problema. Primeiro lugar, honre a sua família. Tenha comunhão com a sua família. Tenha comunhão com os teus. Eu vou falar aqui algo, irmãos. Eu vou falar aqui algo. Tem gente que diz: eu não falo com meu irmão, não falo com a minha irmã, não falo com meu pai, não falo com a minha mãe, não falo com meu primo, não falo com a minha sogra, não falo. Arruma uma confusão na família toda e diz que vai para o céu. Vai para o céu da onde, irmão? Não fala com ninguém. Eu perdoo, mas também não quero conversa. Não converso, não falo. Se eu achar na rua, é arriscado até sair nas porradas, na briga. Que céu é esse que você vai? Se não tem comunhão na família, primeiro cordeiro, a primeira opção de comer o cordeiro é entre a família. Segundo lugar, os rabinos diziam o seguinte: menos de 10 não come um cordeiro, e mais do que 20 aí já não pode, que aí já é demais. Então ficava nessa faixa, mais de 10 e menos de 20. Então uma família que tinha menos de 10, por exemplo, eu, a Ana Radassa e a Luciana, lá em casa, eu, a Luciana e a Ana Radassa, nós não dá conta de comer um cordeiro, né?
nas minhas épocas de 19 anos, talvez, mas agora não. Então eu deveria chamar um vizinho. No caso ali, chamaria o diácono Francisco. Ó, vamos comer esse cordeiro aqui, vamos dividir. Até que a família deles é grande também, eu acho que nem seria convidado. Então eu teria que passar para a família do outro lado. Então, é isso, irmão. Segundo lugar, comunhão com os vizinhos. Irmão, tem gente, tem crente, que se chegar no vizinho dele e perguntar se ele é crente, o vizinho vai olhar e vai dizer: quem é essa praga aí? Porque não tem comunhão, irmão. Não tem comunhão. Então, em primeiro lugar, tenha comunhão com a tua família. Em segundo lugar, tenha comunhão com os teus vizinhos. Eu lembro, irmão, que antigamente vizinho era igual um pai e uma mãe nosso. Era ou não era? O vizinho, irmão, tinha vez até de dar pé no menino, se o menino estivesse aprontando. Dava ou não dava? Quando a gente olhava um vizinho nosso, irmão, na rua, a gente estava aprontando aqui, olhava um vizinho, eita, a mamãe já sabe, praticamente já sabe, já contou, porque o vizinho viu. Hoje em dia, irmão, a gente não sabe nem quem é nosso vizinho. Esse dia eu estava conversando com um pastor, ele tem uma igreja num bairro bem movimentado, bem chique desses aí, e ele falando: pastor, aqui é muito difícil, o povo chega, entra na garagem, fecha a porta, e ninguém sabe quem que é quem, e a gente chama na porta, ele vem ali, só responde duas coisas ali, ó, some de novo. Porque a internet acaba fazendo isso. Eu sempre digo, eu sempre comento isso, que antigamente você queria assistir um filme, você tinha que ver a hora que o filme ia começar, né? Para você chegar na hora. Se você chegasse atrasado, você chegava na metade do filme. Hoje não, 6 horas da manhã, se você acordar, levantar e quer assistir um filme, você vai na internet, coloca o filme e ele está lá passando. Então isso enclausurou as pessoas dentro de casa, e não há mais comunhão. Não há mais comunhão. Segundo, vamos continuando. Um cordeiro para cada família. Como eu expliquei, a comunhão entre a família, a comunhão com o vizinho. Segundo lugar, versículo 6, parte B, vamos lá. O que diz? No período da tarde, toda a congregação imolará o cordeiro. O termo original aí é entre as tardes. Entre as tardes, a congregação se reunirá e imolará o cordeiro. Pastor, que negócio é esse? De entre as tardes. Você já ouviu falar que no horário em que Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, era a hora nona? Quem já ouviu falar? Está escrito na Bíblia, a hora nona. Ali começava a primeira tarde do judeu. A segunda tarde começava às 18 horas. Então, por isso que o texto vai dizer: entre as tardes, a congregação se reunirá para sacrificar o cordeiro. Jesus Cristo morreu à tarde, simbolizando o cordeiro que deveria ser morto. Então Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando olhamos lá em Mateus 27:46, Jesus na hora nona vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está exclamando ali no primeiro horário da tarde. O povo se reunia para matar o cordeiro. Irmão, você acha que é coincidência
Jesus morrer no mesmo horário. Você acha que é coincidência Jesus morrer naquele período em que o cordeiro deveria ser morto? Na Bíblia não tem coincidência, irmão. É Deus mostrando, apontando que Cristo é o nosso cordeiro. Quando olhamos para a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. É ou não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É ou não é? Quem lembra que eu expliquei aqui sobre o tabernáculo? Foi esses dias, né? Expliquei sobre a pia de bronze, sobre o altar do incenso, sobre o altar do holocausto, sobre o candelabro, os 12 pães da proposição. E se você olhar para o candelabro, para o tabernáculo, ele forma uma cruz. Ele forma uma cruz. Primeiro, o altar do sacrifício. Aí de lado direito, o castiçal, o candelabro. Do lado esquerdo, você vai ter a mesa com os 12 pães da proposição. No meio, na frente, o altar do incenso. Mais acima, a arca da aliança. Forma-se uma cruz. O que é isso? Apontando para Cristo. Antes de entrar no Santo dos Santos, o sacerdote, na sexta festa, a festa da expiação, ele tinha que passar pelo altar do sacrifício, imolar o cordeiro, e só aí entrar no Santo dos Santos. Aí Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém entra no Santo dos Santos sem primeiro passar pelo altar do sacrifício. Ninguém entra no Santo dos Santos sem antes lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tem que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Versículo 7, olha o que diz o versículo 7, agora que eu vou começar a pregar. Tomarão do sangue e o porão em ambas os batentes e na vega da porta nas casas em que o comerem. Eu estou falando da Páscoa, irmão. O sangue é vida. Você sabia que nós cristãos não podemos comer do sangue do animal? Nós não podemos comer do sangue do animal, porque o sangue é vida. A Bíblia nos proíbe de comer o sangue de qualquer animal. Se você comia até hoje, comia inocente. A partir de hoje, você já não come mais inocente. Se você... o coração, a carne ali pode, agora não pode é o sangue, né? Então vamos lá, olha o que o texto diz, que pegava-se o sangue e espergia nos umbrais da porta. Alguém abre para mim em Josué 2,18. O microfone está aí? Josué 2,18. Eu quero explicar aqui a marca do sangue. A marca do sangue. Josué 2,18. Quem achou? Diácono, presbítero daí vai estar lendo aqui. Se, vindo nós à terra, não antares este cordão de fio de escarlate, a janela por onde nos fizesse descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família do teu pai. Glória a Deus. Um fio escarlate. Que cor é escarlate, irmão? Vermelho.
carmesim. Essa cor aí é o vermelho, é o carmesim. Logo depois, antes de eles derrubar o muro de Jericó, você vai ver lá que eles celebraram a Páscoa. Celebraram a Páscoa no 14º mês de Abibe, no 14º dia do mês de Nissan. Ele diz: olha, chama a tua família, coloca dentro da casa, e quando nós invadirmos, quem estiver dentro da casa está protegido, estiver fora, eu não tenho compromisso com ele, mas o que está dentro da casa, que tem a marca do sangue, o selo, o fio, o cordão carmesim, já é o sinal de que nós não vamos entrar ali. O que é isso? É um exemplo daquilo que eles viram acontecer. Eu expliquei para os irmãos que a palavra Páscoa significa passagem ou passar. Por quê? Porque Deus falou no capítulo 11 com Moisés, e disse: Moisés, eu vou passar meia-noite, 11 versículo 4, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. À meia-noite, tem gente que diz o anjo da morte. Não, Deus diz: à meia-noite eu sairei no meio do Egito. Mas aquele que estiver dentro de casa, que no umbral da porta tiver a marca do sangue do Cordeiro, ali não entrarei, e daquela casa não vai morrer nenhum animal. Pastor, ainda não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você, amado e querido irmão, se na tua casa tem o sangue, tem a marca do sangue do Cordeiro, se na tua casa tem o selo do Cordeiro, o inimigo lá não entra, o inimigo lá não toca, o inimigo lá não invade, o inimigo lá não bagunça, porque a tua casa tem a marca do sangue do Cordeiro. Aí ele diz: coloca a tua família dentro da casa. O texto diz que aqueles que estiverem dentro da casa, que comerem do Cordeiro, que compartilharem do Cordeiro, que se alimentarem do Cordeiro, não serão mortos. O primogênito não vai morrer. O primogênito da tua casa não vai morrer. Deus não vai deixar. Mas eu te faço uma pergunta: tem a marca lá? Tem a marca do sangue do Cordeiro na tua casa? Tem a marca do sangue do Cordeiro na tua vida? Tem a marca lá? Você tem colocado a marca do sangue do Cordeiro no umbral da tua porta? Pastor, você está querendo dizer que eu tenho que matar um cordeiro e passar o sangue? Não é isso não, irmão. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Paulo diz: mas eu trago comigo o quê? As marcas de Cristo. Você carrega consigo as marcas de Cristo? Você carrega consigo as marcas de Cristo? Na casa de Raabe, a família entra, tranca-se a porta, mas na janela tem um fio vermelho. É a marca. E quando os soldados passavam, diziam: aqui não pode entrar. E alguém dizia: por quê? Porque tem a marca. Marca do quê? Olha lá, o fio escarlate, o fio carmesim,
Tem um hino do Marcos Antônio bem antigo que diz: como está a tua casa, irmã? Está brilhando como a luz. Se em tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Ei, irmão, precisamos carregar a marca do Cordeiro conosco. Precisamos carregar a marca do Cordeiro. Estamos falando da Páscoa. Sangue nos umbrais. Alguém abre para mim Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. O sangue de Cristo que nos purifica de todo e qualquer pecado. O sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Você já observou que o texto não diz o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados, e sim de todo o pecado? 9:22, Hebreus 9:22. A Paula achou ali. Isso. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Você foi lavado pelo sangue? Você foi purificado pelo sangue? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento do sangue, que purifica de todo o pecado, pecado original, o pecado da queda do homem. Por isso que diz o texto, o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, não de todos os pecados, senão a gente tinha parado de pecar. Você ainda peca? Peca, todo dia, né, irmão? Que tem uma pesquisa aí que passa na mente do ser humano 600 e não sei quantos pensamentos pecaminosos por dia. Então por isso que fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que é o pecado original, o pecado da queda, o pecado que separou o homem de Deus. O sangue de Cristo veio, reatou esta aliança que Deus tinha com o homem, e nós estamos incluídos nesta aliança novamente. Vamos continuando, para a gente falar de tudo. Assado no fogo, versículo 8, parte A, e versículo 9, parte A. Olha o que diz: naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Deus é dos meus, irmão. Pense num cabo que gosta de carne assada, é eu. Deus diz: vocês não vão comer, no versículo 9a, nem cru e nem cozido com água. Vai comer assado. Aí você pergunta, mas quem que ia comer cru? Não é a primeira pergunta que vem na nossa cabeça? Quem que vai comer um cordeiro cru? Por que Deus fez questão de dizer isso? Porque os egípcios comiam. Em culto a Osíris, quando tinham culto a Osíris, eles comiam o cordeiro cru. Por isso que Deus diz: vocês não vão comer cru, porque vocês não vão se assemelhar ao mundo, vocês são diferentes do mundo. Quando Deus diz na palavra, Ele diz: porque eu afrontarei todos os deuses do Egito, porque eu pelejarei contra todos os deuses do Egito. Quando Deus traz a praga das moscas,
é porque o egípcio tinha um Deus que era representado como Deus das moscas. Quando Deus traz a praga das rãs, é porque o Egito tinha um Deus que representava por rã. Quando Deus fere o rio Nilo e transforma as águas em sangue, é porque o egípcio entendia que o rio Nilo era um Deus. Aí Deus começa a afrontar o Egito, dizendo: não existe Deus, não existe esse Deus, esse aqui também não existe, esse aqui também não existe, eu controlo tudo, eu governo tudo. Até ferindo o primogênito, é Deus dizendo: não existe outro Deus além de mim. Não existe outro Deus além de mim. Então eles comiam o cordeiro cru em culto a Osíris. Segundo lugar, primeiro o cordeiro tinha que ser assado. Segundo lugar, tinha que ser com pão asmo. O que significa pão asmo? Pão sem fermento, pão sem mistura, pão puro. Puro, irmão. Significa matizar, pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Enquanto eu explico, alguém abre para mim em Marcos 8,15, Marcos 8,15, e outro 1 Coríntios 5, 7 a 8. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 5, do 7 ao 8. Vamos lá, vamos explicar. Por que pão asmo, sem fermento? Porque não dava tempo de esperar o pão fermentar, não ia dar tempo. Ele está demonstrando a pressa em sair do Egito. Quem achou, levanta a mão. A irmã Neusete achou aqui. A pressa em sair do Egito. Segundo lugar, fermento na Bíblia, por muitas vezes, é retratado como pecado. Pecado. Olha o que diz o texto. Marcos 8, 15. E ordenou-lhe, dizendo: olhai e guardai-vos de fermento dos fariseus e dos fermentos do Herodes. Exatamente. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Quem é o próximo? 2 Coríntios. 1 Coríntios 5, 7 a 8. Quem achou? 1 Coríntios 5, 7 a 8. Então ele está dizendo: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que é isso? O que é fermento? Pecado, dissimulação. E 5, 7 a 8. Isso, capítulo 5, versículo 7 e 8. Vamos lá, a gente está vendo que o fermento muitas das vezes é retratado na Bíblia como pecado. Vai lá, irmã. Alimpai-vos, pois o fermento velho para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas que os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Isso aqui não diz muita coisa. Isso aqui nos diz muita coisa. Quando ele diz: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por vez Jesus chamou o Herodes de raposa. Quem já viu esse texto, que Jesus chama ele de raposa?
Por quê? Porque a raposa é traiçoeira. Ela é traiçoeira. Então, o fermento dos fariseus aqui é falsidade. O que é o fermento dos fariseus? É porque eles colocavam para o povo fazer, mas eles mesmos não davam conta de fazer. Dizia, não, tem que fazer, tem que jejuar tantos dias. Eles mesmos não davam conta. Não, porque aqui não pode, isso, aquilo não pode, mas eles faziam. Então esse é o fermento, a falsidade. Mas ele está dizendo, vamos prezar pelo ázimo da sinceridade e da verdade. Você não foi chamado para viver com mentira. Se você é crente e vive mentindo, você não é crente. Se você é crente e vive mentindo, você não é crente. Porque quem é de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado. Vocês estão entendendo, irmãos? Trabalhe com a verdade, irmão. Ainda que doa, mas ande com a verdade. Irmão, você já viu a cara de alguém que é pego na mentira? É esquisita, não é, irmão? A cara de gente que é pego na mentira. Você está sabendo que o fulano está mentindo, você fica aqui, ó. Aí você vai dizer assim, mas fulano, não aconteceu, não foi assim, porque eu estava lá. Aí a pessoa fica assim, ó. Só falta pegar um óleo de peroba e passar na cara. Trabalhem com a verdade. Vamos lá. Então, o pão ázimo representa pureza, representa verdade, representa sinceridade. Cristo disse, eu sou a verdade. Mas também tem um filho que o diabo fez. Quem é o filho que o diabo fez, irmão? A filha, na verdade. A mentira. Aí o texto diz, se você vive mentindo, você também é filho dele. Mas aquele que anda na verdade, vive a verdade, conserva a verdade, esse é filho de Deus. Vamos para o texto. Ervas amargas, provavelmente chicória, alface, agrião, salsa. O texto não diz, mas provavelmente eram essas as coisas que eram utilizadas ali. Por que ervas amargas? Irmão, imagina temperar um cordeiro bem temperadinho. Eu não sou muito fã de carne de cordeiro, não. Mas bem temperadinho ali, irmão. Bem arrumadinho. Aí, quando você vai comer, alguém diz assim, ó, tem que comer, mas tem que comer com essa erva amarga aqui. Mas por quê? Porque você tem que lembrar de onde é que Deus te tirou e de onde você está. Você está comendo carne hoje, mas você tem que lembrar do pouquinho do amargo que você já viveu. Ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez por você. Mas não esquecer de onde você saiu. Está comendo um cordeiro assado. Bênção ou não é, irmão? Cordeiro assado. É bênção ou não é? Mas tem que comer com a erva amarga. Para lembrar quem é você. E de onde Ele te tirou. Porque se você não comer com a erva amarga, daqui a pouco você está pensando assim, ih, rapaz, eu como cordeiro a hora que eu quero. Aqui é eu.
Fala comigo. Aqui eu só como picanha igual a irmã Neusdete. Aqui eu só compro a picanha, não como outra coisa não. Carne de segunda, terceira, não, essas coisas aí não. Nem olho. Aqui é só carne de primeira. Esquece de onde é que saiu. Esses dias eu estava andando numa bicicletinha velha, caí na corrente na frente dos outros. Aí você disfarçava para ir lá e colocar a corrente de volta. Esses dias eu estava andando com a Havaiana, com uma correia de uma cor, outra de outra, e um prego enfiado, para não poder sair, porque não tinha condição de comprar outro. Lembre-se de onde você saiu. Olhar para trás, só para lembrar das lições que você aprendeu. Não é saudade. O povo olhava para trás dizendo, oh, saudade da cebola, do alho, do... Não, irmão. Não é olhar para trás com saudade, não. É olhar para trás, lembrando das lições que você aprendeu enquanto estava no Egito. Porque tem gente que quando está na bênção, irmão, esquece das lições que aprendeu no Egito. Quem esquece das lições tende a andar e errar novamente e cometer os mesmos erros de novo. Você já viu, irmão, aquele que diz assim, não, pastor, eu pequei. Daqui a pouco pequei de novo. Pecou no quê? Pecado novo? Não, no mesmo. É porque não está aprendendo as lições que as ervas amargas nos dão. Quem aqui está sem problema hoje? Não tem problema nenhum. Ô, pastor, está só bênção lá em casa. Não tem uma dívida alta para eu pagar. Não tem um carro velho para eu consertar. Não tem uma dor de cabeça. Não tem nada para me preocupar. Tem alguém aqui, irmão? Está desse jeito? Se tiver, levanta a mão aí que eu quero pegar um curso com você. Como é que faz para... Ó, irmão Zé, sem problema nenhum. Você sabe por que você vive com Cristo? Você vive com Deus, mas você ainda tem problema, tem dificuldade, tem dívida, tem problema na família, tem confusão, de vez em quando você tem que apagar um fogo lá na sua casa. Sabe por quê? Porque você tem que lembrar que você está comendo cordeiro, mas tem as ervas amargas que você ainda tem que suportar. Ou você acha que a vida com Deus é as mil maravilhas? Não é não, irmão. Tem umas ervas amargas que você tem que comer de vez em quando. São as lutas, são as provas, são os percalços. Mas no final do dia você comeu um cordeiro assado. Está ruim, mas está comendo cordeiro assado. Está ruim, mas está com cordeiro em você. Ei, eu vou começar a melhorar para você entender. Está ruim, está difícil, tem prova, tem luta, tem problema, mas o cordeiro está em você. O cordeiro está na tua casa. O cordeiro está lá, cuidando de tudo, trabalhando em prol da tua vida e da tua família. Aleluia! Pastor, mas tem ervas amargas, para você não esquecer que você é um pedacinho de barro. Irmão, todo dia Deus tem que lembrar da gente que a gente é um pedacinho de barro. Porque o tal do ser humano, se botar um pouquinho de fermento, daqui a pouco ele incha. Você sabe por que o fermento é falsidade? Porque ele mostra um tamanho que ele não tem. A massa com fermento é a mesma massa sem o fermento. A diferença é que o fermento faz a massa crescer mais, inchar. Ela não cresce, ela só incha. Ela incha, irmão. Tem muita gente que está inchado. Muita gente que está inchado. Está dizendo é bênção de Deus. É não, está inchado mesmo. Não é crescimento. É igual um monte de igreja por aí que inchou. Aí a pessoa diz, só que a igreja cresceu. Não, irmão, inchou.
Inchaço não é crescimento. Ou alguém que a perna inchou, que o braço inchou e diz assim: olha o tanto que eu estou forte. Alguém se gaba de inchaço, irmão? Ninguém. Então o inchaço é uma falsa ilusão de crescimento. É melhor ir crescendo devagarzinho do que inchar de uma vez. É melhor andar com o pão ázimo da verdade. Você quer ver um inchaço? Eu vou falar, está filmando, mas ninguém assiste mesmo. Assiste, né, irmão? Tem umas igrejas aí, irmão, que elas abrem a porta hoje. Aí ela vai fazer um culto. Aí ela chama 10 igrejas para cultuar lá com eles. Aí quando está acontecendo o culto, ele filma: olha aí, casa cheia, lotada, glória a Deus. Aí, ó, viu? Para quem disse que não ia dar certo. Aí quando é outro dia, ele convida mais 5 igrejas que ele não tinha convidado. E só vive disso, de campanha, e lotando igreja, e lotando igreja. Aí a pessoa diz assim: eita, que aqui é bom, eu vou vir congregar aqui. Aí vai num culto de domingo, uma campanha, cheia de gente. Aí vai lá numa quarta-feira, só o pastor e as cadeiras. Isso é crescimento, irmão? É inchaço. É melhor trabalhar com a verdade. Vamos seguindo para a gente conseguir concluir tudo. Vamos lá. Lembrar do sofrimento do Egito. Assado por inteiro. Versículo 9 e 10. Diz que tem que assar por inteiro. Nada deixareis dele até pela manhã. Versículo 9. Não comereis dele nada cru, mas cozido. Aí diz: a cabeça, as pernas e as vísceras. As vísceras aí é coração, o rim e o fígado. O cordeiro tinha que ser assado inteiro. Alguns dizem que se tirava as tripas, lavava, né? Porque ninguém vai comer com tripa cheia, e colocava de volta no cordeiro e assava inteiro. O cordeiro não podia quebrar um osso sequer. Ele tinha que ser assado inteiro. Não podia quebrar um osso. Aí o texto diz que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. O costume era, quando dava um horário determinado, o soldado vinha com uma ferramenta e quebrava as pernas do crucificado. Quebrava a perna dele para ele morrer mais rápido. Quando o soldado chegou para quebrar a perna de Jesus, Jesus já tinha morrido. Aí ele não quebra a perna e se cumpre o Cordeiro de Deus, que nenhum osso dele deveria ser quebrado. Todas as profecias se cumpriram nele. Pastor, e por que tem que comer ele inteiro? Irmão, Jesus, ele não aceita coração dividido. Esse negócio de, eu gosto da igreja, mas no meio de semana, sexta-feira eu vou para o pagode, vou para o forró, mas no domingo é bom demais, domingo de manhã eu estou na igreja, adorando a Deus. Deus não aceita não, irmão. Não, porque lá em casa, das 9 às 10 eu escuto louvor, mas de noite é só música do mundo. Não recebe não, irmão. Não porque eu canto música do mundo por aí, nos barzinhos e tal, mas na igreja eu canto também. Ele não recebe. O diabo aceita. Coisa dividida, coisa pela metade, mas Deus não, é só por inteiro. É bom comer a carne do cordeiro, irmão? É bom? Quem acha bom? Mas você também tem que comer a cabeça. Você sabe o que é isso? É quem vive de evangelho,
que é só mil maravilhas, está vivendo um evangelho falso. Porque o evangelho, de vez em quando, você está comendo ali só a carne, mas de vez em quando você vai ter que morder o osso da cabeça. De vez em quando você vai ter que comer o fígado. De vez em quando você vai ter que comer o coração, as vísceras, o rim. O problema de muita gente hoje é que o pastor não pode corrigir. Porque quando o pastor está corrigindo é a cabeça, irmão. É você comendo a cabeça do cordeiro ali. Tem gente que só quer estar no louvor aqui, ô glória, aleluia. Aí o pastor, ô irmão, o senhor cantou bem hoje. É, pastor, o senhor é um homem de Deus mesmo, hein? O senhor viu o meu talento, ei, homem de Deus. Homem de Deus! Aí o pastor diz, irmão, vem cá. Rapaz, irmão, o senhor errou aqui, ali. Ô incrédulo, ô filho de Belial, perseguindo o meu ministério, quer acabar com minha vida, quer acabar com o meu ministério. Porque, irmão, só quer comer a carne na hora de morder o osso da cabeça, o fígado, o rim, as vísceras, não quer. Isso não é evangelho. Ou come por inteiro, ou não come. Você já viu, irmão? Quem já conheceu alguém que disse que saiu da igreja porque o pastor deu uma bronca? Mudou de igreja, irmão. Muda de igreja porque o pastor deu uma bronca nele. Sabe o que eu digo para alguns desses? Vai! Porque é melhor ficar, irmãos, é melhor ficar com 10 obedientes do que com 1000 desobedientes, que só dá trabalho. Amém? Mas a igreja do Senhor permanece viva. E para finalizar, o texto diz que se deve comer calçado, cingido os lombos com a túnica, com os lombos cingidos, e com um cajado na mão, e comer apressadamente. Eu ia relacionar a Páscoa com a Santa Ceia, mas não vai dar tempo. Mas um exemplo eu quero trazer. Todas as vezes que nós nos reunimos, quando o povo de Israel se reunia para comer a Páscoa, era para lembrar, o texto diz, para que quando o seu filho te perguntar por que fazemos isso, vocês vão dizer, porque é para lembrar que Deus nos tirou do Egito. Então a Páscoa representava a lembrança do povo do dia que eles saíram do Egito. A Santa Ceia nos lembra o dia em que Deus nos tirou do Egito. Para comer da Páscoa tinha que ser circuncidado. Para comer da Páscoa tinha que ser circuncidado. Não podia comer da Páscoa se não fosse circuncidado. Um estrangeiro quer comer, tem que circuncidar, senão não come. E nós usamos a mesma coisa. Para provar da Santa Ceia, tem que batizar em águas. Aí tem gente que diz, não precisa porque a Bíblia diz que não. A Bíblia não diz que precisa batizar para tomar da Santa Ceia. Não diz mesmo não, irmão. Mas nós seguimos o exemplo da Páscoa. Para comer da Páscoa tinha que ser circuncidado. Para tomar da Santa Ceia tem que ser batizado. Por quê? Porque significa o compromisso. A partir do momento que aquela pessoa se circuncida, ele diz, eu quero seguir as normas, as leis judaicas. Quando uma pessoa se batiza, ela está dizendo, eu quero seguir as leis, as normas de Cristo. É simples assim. Mas tem um monte de pregador agora pelas internet que está dizendo que não precisa batizar para poder tomar da Santa Ceia. Lá na igreja deles, porque aqui até então vai ser assim e é assim. Né? Então, irmãos, a Santa Ceia nos lembra do dia em que Deus nos tirou do Egito.
no dia em que Deus nos resgatou do Egito, que Jesus Cristo nos tirou de lá e nos trouxe para onde estamos agora. Eu vou relacionar, uma hora eu vou fazer um estudo aqui para os irmãos que frequentam a escola bíblica. Nós ensinamos esses dias todos os propósitos da Santa Ceia, para que serve, qual é o simbolismo, qual é a representação, por que nós ceamos. O seu filho um dia já perguntou por que você ceia na igreja e por que ele não pode? A maioria do menino pergunta: mamãe, por que eu não posso tomar do suco e comer o pão, se a senhora está comendo? Papai, por que não pode? Aí você diz para ele: meu filho, é porque o papai, a mamãe, está lembrando do dia em que Deus resgatou o papai e a mamãe das mãos do inimigo, do mundo, e agora me trouxe para a presença dele. Assim era a Páscoa. Quando o menino perguntava: papai, por que está comendo a Páscoa? É porque nós vivemos 400 anos no Egito, mas Deus com mão forte nos tirou de lá. Amém? Se coloque de pé e vamos estar orando a Deus, agradecendo. Pão sem fermento, irmão, é uma palavra limpa. Eu sempre digo isso aqui e nunca vou cansar de repetir. Eu não pego, irmão, não pego. Ah, o irmão fez isso e isso e isso, eu vou preparar um culto de ensino só para corrigir o irmão que errou. Eu estou desrespeitando os outros que não erraram. É ou não é, irmão? Se eu passo aqui uma hora e meia, só mandando indireta para alguém que errou, fez alguma coisa errada, eu estou aqui mandando indireta, e os outros que vieram ouvir a palavra de Deus? Se está na palavra, eu não tiro. Se está no texto, não vou tirar não, irmão. Você nunca vai ver eu pulando o texto com medo de explicar alguma coisa. Isso não vai acontecer. Mas também vocês não vão me ver aqui em cima mandando indireta para ninguém. Amém? Pão asmo. Pão asmo. Não é inchado não é aquela pregação bonitona, que tem muito pastor que prega bonito mesmo. Mas eu não sou desses não. Eu prego pão asmo, aquele pão sequinho, batidinho, mas é alimento também do mesmo jeito. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai amado e Pai querido, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai eterno e soberano, por este momento de culto, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Papai, fala cada dia mais com teus filhos, Pai, que nós possamos viver os exemplos da Santa Ceia do Senhor, viver os exemplos da Páscoa, que nós possamos tomar o cordeiro por inteiro, que nós possamos dividir, repartir, que nós devemos, Pai eterno e soberano, ter comunhão entre a família, entre os vizinhos, entre os amigos, Pai eterno e soberano, que nós possamos provar do pão asmo, sem mistura, sem fermento, sem falsidade, mas também, Pai eterno e soberano, comer as ervas amargas, comer, Pai eterno e soberano, as partes que não são nobres do cordeiro, a cabeça, o rim, o fígado, o coração, sabendo que o Evangelho não é um mar de rosas, Pai eterno e soberano, mas nos ensina a cada dia a amar a Tua palavra, a honrar o Teu nome e respeitar o Teu reino, em nome de Jesus, amém. Irmão, chegou a revista da Escola Bíblica, quem pediu, já pega aqui com a pastora Luciana.